Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai investigar uma história de origem que, olha, parece saída de uma mitologia antiga. Com certeza. Tem um mensageiro misterioso que se recusa a dar o nome, uma promessa que desafia a biologia e um casal reagindo a um milagre de formas totalmente opostas. Exatamente. A gente está falando do nascimento de Sansão, uma das figuras mais complexas, eu diria, de todo o Antigo Testamento. E para essa investigação a gente tem em mãos duas fontes que funcionam como nossos dossiês, né? Isso, o capítulo 13 do livro de Juízes, com todos os comentários e notas da Bíblia de Estudo Holman e também da Bíblia de Estudo NAAA, a Nova Almeida Atualizada. O nosso trabalho aqui é usar essas pistas para tentar decifrar o que realmente aconteceu naquele campo e por que esse nascimento foi anunciado de uma forma tão enigmática. Exatamente. Qual era a situação de Israel que exigia uma intervenção assim tão dramática? Quem era esse casal aparentemente comum? E, principalmente, o que essa primeira cena já nos revela sobre a jornada trágica e heróica que vinha pela frente. Ok, vamos começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. Vamos lá. A primeira peça do quebra-cabeça é o cenário, e ele é, assim, bem desolador. Muito. O texto começa dizendo que os israelitas, mais uma vez, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que já era um padrão, né? Um ciclo vicioso. E o resultado? 40 anos de opressão sobre o domínio de um povo chamado filisteus. Nossa, 40 anos. Não é um problema passageiro, são tipo 2 gerações vivendo sob jugo estrangeiro. E é fundamental entender que os filisteus não eram um inimigo qualquer. Os comentários da Bíblia Holman os descrevem como a superpotência da região naquela época. Sério? Sim, era um povo tecnologicamente avançado, com domínio do ferro, sabe? Estabelecido na planície costeira e sempre em expansão. Então a opressão não era só uma questão espiritual de castigo. De jeito nenhum. Era uma crise política, militar, de sobrevivência mesmo. A nação de Israel estava sendo literalmente sufocada. E é no meio desse sufoco todo que a câmera foca num casal específico, da tribo de Dan. Que ficava justamente na fronteira, né? Na zona de conflito com os filisteus. Exato. A gente conhece o homem, Manoá, mas o texto faz uma coisa curiosa. Não nos diz o nome da esposa dele. Em vez disso, nos dá uma informação que é a chave de tudo. Isso. A identidade dela para a narrativa é definida por uma condição. Ela era estéril. Não conseguia ter filhos. E isso não é um detalhe biográfico qualquer, né? Não, é quase um código na narrativa bíblica. Sempre que uma história importante está para começar, com um nascimento milagroso, o palco é preparado com a impossibilidade humana. Tipo Sara, mãe de Isaac. Exato. Ou Ana, mãe de Samuel. A esterilidade é o holofote narrativo que grita: atenção, o que vai acontecer aqui não é obra do acaso, é intervenção divina direta. É uma forma de a história dizer que, quando a esperança humana se esgota, algo maior precisa agir. E nesse caso, a esterilidade do casal parece espelhar a própria condição de Israel, uma nação sem futuro, incapaz de gerar um libertador por conta própria. Você tocou no ponto central. A crise pessoal do casal reflete a crise nacional. E para completar o quadro, tem uma ironia sutil e brilhante no nome do marido. Manoa significa descanso. Uau! Ele tinha o nome do que mais faltava na vida dele e na vida da nação. Não havia descanso da opressão e não havia o descanso que a descendência traria para sua casa. E é nesse cenário de ausência total de paz, de esperança, que a história dá uma virada cinematográfica. Totalmente. A esposa de Manoá tá no campo, sozinha, e do nada um anjo do Senhor aparece para ela. E sem rodeios, ele vai direto ao ponto. Você, a mulher estéril, vai conceber e dar à luz um filho. O choque deve ter sido imenso. E ele não para por aí. Junto com a promessa, ele entrega um manual de instruções bem rígido. Um conjunto de regras que formam o voto de Nazireu. E a Bíblia NAA detalha bem essas regras, né? Detalha. Primeiro, ela e o menino deveriam se abster de qualquer produto da videira. Nada de vinho ou bebida forte. Segundo, nada de comer alimentos impuros. E terceiro,
a regra mais famosa. A do cabelo. A navalha jamais deveria passar pela cabeça do menino. O cabelo dele seria intocável. Agora, esse voto de Nazireu não era algo, assim, totalmente novo, certo? Não, não era. Outras pessoas na Bíblia podiam fazer um voto parecido por um tempo. Mas o que há de tão diferente no caso de Sansão? É aqui que as fontes apontam para um detalhe que muda tudo. Isso mesmo. Normalmente, o nazireado era um voto voluntário e temporário. Uma pessoa se consagrava a Deus por um período e depois voltava à vida normal. Certo. Com Sansão, a coisa é radicalmente diferente. O anjo declara que ele será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Nossa, é uma consagração perpétua. Perpétua, involuntária e que começa antes mesmo dele nascer. Ele não escolheu isso. Ele foi escolhido para isso. A vida inteira dele seria um ato de dedicação a uma missão. E que missão era essa? O anjo também deixa isso bem claro. Sim, ele diz que o menino começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Interessante a escolha da palavra começará. Muito. Não há uma promessa de vitória total, definitiva. Sansão será a faísca, o catalisador, aquele que vai iniciar a resistência contra o maior inimigo de Israel. Ele é a primeira peça no dominó da libertação. Uau! A mulher recebe essa avalanche de informações. A promessa, o manual de regras para a vida do filho, o destino de uma nação nos ombros da criança e a forma como ela descreve essa figura para o marido é de arrepiar. É fantástica. Ela não chega e diz, um anjo falou comigo. Ela descreve a experiência. Isso. Ela diz que um homem de Deus veio até ela e que sua aparência era como a de um anjo de Deus. Tremenda. Tremenda. Algumas traduções usam terrível, né? Sim, e essa palavra é crucial. A nota na Holman explica que o termo hebraico não significa mal ou assustador no sentido de um monstro. Significa o quê, então? Significa algo tão grandioso, tão poderoso, que inspira um temor reverente, uma sensação de pequenez diante do sublime. É o tipo de experiência que deixa a gente sem palavras. E ela literalmente ficou sem palavras, ou pelo menos sem perguntas. Ela admite pro marido. Fiquei tão impressionada que nem perguntei de onde ele era, nem ele me disse o seu nome. Ela intuiu que não estava diante de um profeta comum. Então ela chega pro marido com essa história. E a reação de Manoá é o que torna o relato tão humano. Ele não duvida da esposa, o que já é notável. Ele acredita. Mas a fé dele vem acompanhado de um sentimento de... Sobrecarga. Exato. Ele imediatamente ora a Deus. E é uma oração muito prática, né? Ele não pede um sinal para confirmar. Ele pede um manual, basicamente. Senhor, por favor, manda esse homem de Deus de volta para nos ensinar o que fazer com esse menino. Como é que se cria uma criança assim? Ele não duvida da promessa. Ele teme a responsabilidade. É a oração de um pai que acabou de descobrir que o filho tem um destino extraordinário e não se sente à altura da tarefa. E Deus atende ao pedido. Mas de uma forma muito interessante. O anjo reaparece. E, de novo, apenas para a mulher, quando ela está sozinha no campo. É ela quem precisa correr e chamar o marido. É um detalhe sutil, mas que parece reforçar o tempo todo que ela é a portadora primária da mensagem. Sem dúvida. Ela é a conexão direta com o divino nessa história. Quando Manoé finalmente encontra um mensageiro, ele confirma as instruções. Aí, satisfeito, ele tenta agir como um bom anfitrião, oferece uma refeição, quer preparar um cabrito. Parece um gesto de hospitalidade normal. Mas talvez tenha algo mais aí. Ele está tentando entender com quem está lidando, trazer essa figura celestial para um plano mais terreno. Mas o anjo não entra no jogo dele. Não, ele recusa a refeição e eleva o nível do encontro. Ele diz a Manoá, se você quer preparar esse cabrito, não ofereça para mim. Ofereça como sacrifício, como holocausto ao Senhor. É nesse momento que Manoá percebe que o protocolo ali é outro, é sagrado. E é aí que ele faz a pergunta de $1 milhão. A pergunta que estava engasgada desde o início. Qual é o seu nome? Ele quer uma identidade, um nome para poder honrar quando a promessa se cumprir. E a resposta que ele recebe é um dos momentos mais enigmáticos e reveladores de todo o Antigo Testamento. O que ele diz? O anjo não diz, meu nome é Gabriel ou Miguel. Ele responde com uma pergunta. Por que você pergunta pelo meu nome? Que é maravilhoso. As nossas fontes são essenciais.
Tanto a Holman quanto a Naa apontam que maravilhoso ou admirável não é um nome de anjo, é um título divino. Um título divino? Sim, e em Isaías 9 é um dos nomes atribuídos ao Messias prometido. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. O mensageiro não está se identificando, ele está revelando sua própria natureza. Então Manoá não estava falando com um anjo qualquer. Ele estava na presença de uma teofania, uma manifestação visível do próprio Deus. Uau, isso muda completamente a dimensão do encontro. E, para que não reste a menor sombra de dúvida, vem a cena final, a prova definitiva. Exato. Manoá pega o cabrito, oferece em sacrifício sobre uma rocha. E enquanto a chama do altar sobe em direção ao céu, O anjo do Senhor sobe junto com a chama, desaparece dentro do fogo do sacrifício. é uma imagem de um poder inimaginável. A reação do casal é a única possível. Eles caem com o rosto no chão em adoração e terror. A ficha não só caiu, ela estraçalhou. Certo. Agora eles sabem. Sabem que não viram apenas um mensageiro. Eles viram Deus. E a primeira coisa que Manoá diz para a esposa quando consegue falar é puro pânico. Com certeza vamos morrer, porque vimos Deus. E esse medo dele é totalmente compreensível, né? Muito. Era uma crença profundamente arraigada que nenhum ser humano, em sua condição imperfeita, poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Para ele, o privilégio da visita divina vinha com uma sentença de morte automática. Ele está aterrorizado. Mas é nesse momento de pânico que a esposa, essa mulher que o texto nem se deu ao trabalho de nomear, se torna a verdadeira gigante da história. A resposta dela é uma aula de teologia e lógica. É simplesmente brilhante. É fantástica. Enquanto o marido está paralisado pelo poder que testemunhou, ela está processando o propósito por trás de tudo. O que ela diz? Ela olha para ele e argumenta ponto por ponto. Se o Senhor quisesse nos matar, primeiro, ele não teria aceitado o nosso sacrifício. Segundo, ele não teria nos mostrado essa cena maravilhosa. E terceiro, e mais importante, ele não teria nos contado tudo isso e nos dado a promessa de um filho. É uma lógica impecável, quase de detetive. Ela basicamente diz: use a cabeça, Manoá. As ações de Deus são contraditórias com a sua conclusão. Não faz o menor sentido ele nos dar a maior promessa de nossas vidas e nos matar um segundo depois. Exato. A fé dela não é cega, é racional. Ela acalma o medo dele com um raciocínio impecável. E esse contraste é a parte mais rica psicologicamente da história. Manoá foca na manifestação do poder. Vimos Deus, logo vamos morrer. E a esposa foca na intenção por trás do poder. Isso. Deus nos fez uma promessa, logo vamos viver para vê-la se cumprir. Ele reage à teofania, ela reage à palavra. É um retrato muito realista de como duas pessoas podem passar pela mesma experiência e sair com conclusões opostas. Uma baseada no medo e outra na confiança. Exatamente. E no final a lógica dela prevalece, a história avança. A mulher dá à luz um filho, o chama de Sansão. Ele cresce, é abençoado. E a última frase do capítulo é a preparação para tudo que está por vir. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. O palco está oficialmente montado. Exatamente. Este capítulo inteiro é uma grande construção de expectativa. Ele nos deu 3 fundamentos essenciais para entender Sansão. Primeiro, o contexto de desespero nacional que pedia um herói. Certo. Segundo, a origem milagrosa, que deixa claro que a força dele não é humana, é um dom. E terceiro, a consagração total e perpétua que o define, para o bem e para o mal. E ao analisar as fontes, fica claro que esta história é tanto sobre os pais dele quanto sobre ele. É um mergulho profundo na fé, no medo, na responsabilidade e no raciocínio humano diante de uma promessa que parece grande demais. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a narrativa reforça uma ideia poderosa. Os grandes planos de Deus muitas vezes começam nos lugares mais improváveis. Com pessoas comuns em situações de extrema vulnerabilidade. Exato. Um casal sem filhos, oprimido, que se torna o berço da resistência de uma nação. A escolha de uma mulher estéril e as regras rígidas do voto de Nazireu só servem para sublinhar que a força de Sansão nunca foi dele.
Era um poder emprestado. Um poder emprestado com um propósito muito específico. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. A história dedica um tempo enorme para detalhar as instruções dadas aos pais, especialmente à mãe, sobre como ela deveria viver e como deveriam criar o menino. Verdade. Isso me faz pensar, a gente foca muito no indivíduo escolhido, no herói, mas até que ponto o sucesso de uma missão divina depende da fé, da obediência e, principalmente, da compreensão da família e da comunidade que formam essa pessoa? Boa pergunta. Fica a reflexão.